Olha, a dívida pública federal aumentou em quase 22% no ano passado e chegou perto a 3 trilhões de reais. Mas nós colocamos alguns números aqui para ficar mais fácil da gente entender, para que a gente possa ter uma ideia do tamanho atual da dívida pública. Isso nós estamos falando só da dívida pública da União. Dá uma olhadinha então aqui no nosso telão aqui, só para você ter uma ideia de alguns números. Vamos lá. Bom, a nossa dívida pública então está em 2 trilhões 793 bilhões de reais. Isso aqui é o que o governo federal deve, porque obviamente acumulou dívida, pediu dinheiro emprestado e foi por aí afora. Então em 2015 nós chegamos a 2,8, vai arredondar, 2 trilhões,8 da dívida pública brasileira. Vamos dar uma viradinha então aqui na tela para mostrar um outro número importante. Ou seja, aumentou ou diminuiu? Em relação ao ano anterior, 2014, ela aumentou aproximadamente 500 bilhões de reais. Em um ano, ela aumentou aproximadamente 500 bilhões de reais. Tem uma grande quantidade aqui de grana aqui interna, eu não coloquei aqui para não ficar difícil entender, de juros pagos em cima dessa dívida também. Mas aí a gente fez um cálculo que antigamente, isso na época que eu era jovem, a gente fazia com a dívida externa, quando a gente dizia quanto é que cada brasileiro devia na dívida externa. Então olha lá, o que nós fizemos? Nós pegamos então a dívida per capita, né, para cada um, quanto é que cada um deve. Nossa população é de 204 milhões de brasileiros, a gente fez a divisão, significa então que cada brasileiro, ao nascer, já deve R$13.700. Aí você pode fazer um financiamento pela Caixa Econômica Federal, né, para pagar a dívida. Então, se nós fôssemos pagar, cada um de nós teria que pagar R$13.700. Estou falando de dívida interna, não tem nada a ver com a dívida externa que eu brinquei aí em relação à dívida externa. Mas olha, essa é apenas uma das questões que nós queremos conversar com o nosso entrevistado que está aqui conosco hoje, né? É o economista Alexandre Schwarzman, que também é professor do ISP e já foi diretor do Banco Central. Alexandre, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Alexandre, a primeira pergunta que eu acho que todo cidadão gostaria de fazer a você. Por que mesmo com uma taxa de juros de 14,25, a inflação não cede? Não cai a inflação, a gente teve aí mais de 10% no ano passado. Um pedaço do ano passado foi os chamados preços administrados, né? Quer dizer, preços de energia, de ônibus, de combustível, que tinham ficado represados nos anos anteriores. O governo, para tentar controlar a inflação, para evitar o aumento de juros, particularmente em 2014, ainda por cima do ano eleitoral, ele segurou. Lembrar, no comecinho de 2013, inclusive, o governo cortou em 20% as tarifas de energia. Ele teve que soltar e veio um reajuste muito forte. Então, um pedaço da história se explica por ali, mas não é todo, porque se a gente for olhar mesmo a parte da inflação que não é ligada aos preços administrados, que a gente chama no jargão de preços livres, ela foi muito alta, foi em torno de 8%, inclusive superior ao que seria um limite máximo permitido de 6,5%. E aí acho que uma série de coisas contribui, mas acho que em particular o que está voltando para o país é um fenômeno que a gente achava que tinha superado, que é a prática de reajustar preços e salários pela inflação passada. Quando a inflação sobe... Ou seja, chamava indexação isso no passado. Indexação. Né? A ideia de que você junta, quer dizer, você reajusta teu preço mais olhando para trás do que olhando para frente, para as promessas do Banco Central. O fato é que é um Banco Central que perdeu credibilidade, não cuidou da inflação quanto podia cuidar, e aí, quando a inflação chega a 10%, eu acho que, de maneira geral, as pessoas começam a olhar e falar, não, espera aí, subiu 10%, eu vou tentar pelo menos ou repassar no meu preço ou pedir isso no meu salário. Então voltaram as práticas de indexação, isso significa que a inflação fica muito mais difícil de ser reduzida, você precisa fazer muito mais força para reduzir a inflação. Enfim, deixaram o gênio sair da garrafa e quando ele sai da garrafa é difícil botar ele dentro. Agora, Alexandre, então posso entender que ao longo de 2016 a inflação vai ser menor que 2015, haja vista que o impacto dos preços administrados que você acabou de citar agora já ocorreu? A perspectiva é essa, quer dizer, como disse, o que tinha acontecido nos administrados, a maior parte já aconteceu, vai perder um certo fôlego. Agora, a gente está falando de uma inflação que muito provavelmente, quer dizer, o consenso que saiu hoje, inclusive, entre os analistas, já está na casa de 7%, eu acho que vai ser mais alta do que isso. Vai ser provavelmente alguma coisa na casa de 8%, 9% esse ano. Então vai ser mais baixa,
mas infelizmente não vai ser muito mais baixa do que a do ano passado. E a gente corre o risco de qualquer escorregada voltar ali para os 10%. Então, está longe de conter esse problema inflacionário. Como eu disse, o gênio saiu, agora domá-lo vai ser uma dificuldade. Agora, Alexandre, qual é a importância que tem no gênio, que saiu da garrafa, as contas públicas? No que as contas públicas, o déficit de conta pública, pesa também na inflação? Ele é, eu acho que o principal fator por trás disso. Quer dizer, a gente olha para uma discussão hoje no Brasil é se é possível controlar a inflação, dado o que está acontecendo do lado do gasto. Você estava mostrando ali a dívida mobiliária, lembrando, a dívida mobiliária é um pedaço da dívida, tem mais coisa, então ela já está ali na casa de 70% do PIB, é bastante coisa. 70% é bastante? É muito, é muito. Mas tem países que têm mais, mas para o país com o histórico do Brasil, 70% já é um nível que você começa a ficar preocupado. E com a perspectiva não é parar em 70%, é provavelmente chegar ali na casa de 80%. E as pessoas começam a olhar para isso e começam a falar, peraí, o governo não vai conseguir pagar. Se o governo não der mostras que ele consegue pagar, a gente sabe exatamente como é que ele vai fazer para pagar a dívida. Que é imprimir dinheiro e entregar para a gente e que faz voltar a inflação. Então, quando você vê um desequilíbrio desse tamanho nas contas públicas, e não é só o desequilíbrio que está hoje, mas o fato de que não tem uma perspectiva que nos próximos anos se conserte isso. Porque é um governo sem iniciativa, um governo que não consegue, de alguma forma, fazer com que a maioria no Congresso vote pelos seus projetos, as pessoas começam a olhar para isso e falar, não vai dar para pagar, em algum momento eles vão começar a imprimir dinheiro e isso vai virar inflação. Então isso daí já está, de alguma forma, começando a contaminar. Ainda está muito no começo do processo, mas o contágio acho que já está visível. Né? Alexandre, faz tempo que eu não ouço, desde a minha juventude, em falar em imprimir dinheiro. Né? Eu me lembro disso muito bem em épocas passadas, antes do Plano Real, a gente ouvia falar em imprimir dinheiro no governo Sarney, no governo Collor, etc. Eu acho que do Plano Real para cá não se imprimiu dinheiro físico, não se imprimiram títulos, não é isso? Nós nos financiamos principalmente nos endividando mais do que... Com os títulos. E não colocando mais dinheiro em circulação, como fazia no passado. Não, e não pode esquecer também que entre 1999 e 2000 até 2008, mais ou menos, as contas estavam razoavelmente ajustadas. Então, a gente viu, o que a gente está vendo hoje, a dívida crescer, ela de 99 até mais ou menos 2008, não foi numa trajetória linear, mas ela de maneira geral veio em queda. E uma dívida em queda, a mensagem senta que o leão é manso, fica tranquilo que a gente está aos poucos reduzindo essa dívida como proporção do PIB. E a gente fez isso, ela chegou a cair a 50% do PIB. Agora está voltando para 70%, todo mundo olha e fala, opa, peraí, esse é o problema. Só para eu entender, para a gente diminuir a dívida, nós temos que ter o superávit. Isso. E com esse superávit eu tenho que ser capaz de pagar o juro e alguma parte do principal da dívida, é isso? Na verdade, você não precisa nem se preocupar em pagar o principal e, na verdade, nem o integral dos juros. Desde que você cresça um pouquinho, porque a gente está falando a relação da dívida contra o PIB. Se você fizer o PIB crescer mais rápido do que a dívida, você está fazendo reduzir isso. Então, na verdade, assim, uma primeira aproximação, se você pagar a taxa de juros menos a taxa de crescimento do PIB, você está conseguindo manter a tua dívida constante, qualquer coisa mais do que isso derruba. E a gente fez isso. Então, a gente conseguiu ir pagando aos poucos esse juro, e como o PIB foi crescendo, a dívida foi caindo como proporção a ele. E aí sugere que, se a dívida está caindo como proporção, ela é pagável, e sendo pagável eu não tenho que me preocupar com um calote ou com um calote disfarçado na forma de inflação. Alexandre, o nosso telespectador e internauta está acompanhando a sua entrevista e quer fazer também uma pergunta. Pois não, Débora. Boa noite, Alexandre. Boa noite. A pergunta é do Inácio Azevedo, de Porto Velho, Rondônia. Ele diz assim, a elevação do preço do dólar em relação ao real e a atual conjuntura econômica pode ajudar a produção interna, gerando emprego e melhorando a balança comercial? Isso já tem acontecido em alguma medida. Se tem uma notícia boa no Brasil dos último ano e meio, é que, em parte pela desvalorização da moeda, em parte pelo encarecimento do dólar, em parte pelo encolhimento da demanda aqui dentro, as contas melhoraram. O que está faltando é um impulso maior para as exportações brasileiras. O problema é que a exportação não depende só do dólar. O dólar ajuda, mas ela depende muito do que está acontecendo do ponto de vista de crescimento, até que está razoável, não está do outro mundo, mas depende também muito dos preços das coisas que o Brasil exporta.
E nesse quesito a gente está indo mal. Quer dizer, não é só o petróleo que está caindo de preço. O minério de ferro está caindo de preço, soja está caindo. Então, commodities, que é, por exemplo, a maior parcela da exportação brasileira, caiu muito o preço e aí isso aí não ajuda. Então, a desvalorização da moeda, em alguma medida, impede que a recessão seja mais profunda. Mas não dá muito, um pouco por isso e um pouco por uma outra característica do Brasil. O Brasil exporta e importa muito pouco. Nós somos uma economia relativamente fechada. A gente exporta cerca de 10% do PIB. Então, para dar tração, para isso trazer o resto do PIB com ele, precisaria ter um crescimento muito grande. Não é impossível, mas na história brasileira, de maneira geral, é raro. Tá. Alexandre, vamos continuar a nossa conversa aqui. Peço que você fique um pouco mais conosco. Vamos abusar já que é um feriadão mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Por favor. Obrigado. Olha, quem está aqui conosco gentilmente é o economista Alexandre Schwarzman. Alexandre, deixa eu te perguntar o seguinte. Eu li na Folha hoje, ontem, que o presidente do Bradesco, o Zabuco, disse que o grande problema não é a China, mas é o petróleo. Te pergunto, você concorda com ele ou não? Não. Não. Não, veja, a gente sempre busca uma desculpa, mas assim, o petróleo, nós ainda somos importadores líquidos de petróleo, né? Se você falar, não, o problema para a Arábia Saudita, que basicamente vive disso, o problema para a Rússia, que é uma economia que também vive disso, ou para o Irã, em alguma medida para a economia norte-americana, que teve um crescimento grande em cima da exploração do óleo de petróleo de xisto, né? Sim. No caso do Brasil, não. A gente ainda importa mais do que exporta disso daí. A diferença é muito pequena. Se fala preço de commodities como um todo, aí sim seria pegar o preço do petróleo como um símbolo disso, talvez. Mas de maneira geral, veja, para o Brasil ainda é benéfico. Talvez não para a Petrobras, mas a Petrobras não é o Brasil, né? O Brasil tem muito mais além da produção de petróleo. Você acha que o impacto sobre o preço das commodities é mais contundente? Ele é relevante para as exportações brasileiras de maneira geral. Mas tem que lembrar o seguinte, o Brasil já é uma economia que parte de serviços já responde pela maior parcela do PIB, né? E manufatura uma outra parte. Então a dependência de commodities para a economia como um todo não é tão grande. Ela é muito importante para as exportações, isso sem dúvida. Mas como eu estava falando antes, a exportação é 10% do PIB brasileiro. Então, commodities têm um impacto relevante, mas não tem que ser exagerado. Na verdade, acho que o problema do Brasil é muito menos o resto do mundo e muito mais o que nós fizemos nos últimos 4, 5 anos, cujas consequências a gente está pagando agora. E pagando com juro brasileiro. Alexandre, vamos continuar então nossa conversa daqui a pouco, tudo bem? Tá bom. Olha, você está nos acompanhando também aqui no nosso portal. Você sabe que o Jornal da Record tem 2 plataformas, televisão e internet. Conosco está o economista Alexandre Schwarzman, comentando um pouco conosco sobre a situação econômica do nosso país e olhando um pouco mais para o ano de 2016. Já visto aqui, né? A própria presidente Dilma hoje deu uma declaração para um jornal, El Mercúrio, ou El Comércio do Equador, para onde ela vai, dizendo que a economia brasileira não está parada e que a economia brasileira não vai parar esse ano. Né? Essa é a previsão da presidente Dilma, o que, de certa forma, discorda ou confronta um pouco com os analistas que têm feito também as suas avaliações da economia brasileira. Nós fazemos um rápido intervalo, em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Nós temos aqui o nosso convidado, que é o economista e professor do INSPER, professor Alexandre Schwarzman, né, que está conversando um pouco conosco aqui sobre a economia brasileira. Alexandre, queria te perguntar o seguinte. O Banco Central, nós acompanhamos aqui e tal, semana passada disse que a taxa ficou estável em 14,25%, a taxa Selic. O Banco Central acertou, o Banco Central errou, que avaliação você faz disso? Eu acho que ele errou, mas acho que foi mais grave do que errar. Né? Quer dizer, a minha visão é que se você quer... O objetivo do Banco Central, como ele próprio diz, assim, é manter a inflação abaixo de 6,5% esse ano e em 4,5% ano que vem. Não vai conseguir, né? Mas assim, então, porque não tomou as medidas necessárias. Mas acho que o problema maior não foi nem sequer subir ou deixar de subir a taxa de juros. Foi a forma como a coisa foi feita. E basicamente, desde o final de novembro, ele vinha sinalizando que ia aumentar a taxa de juros e reforçando essa mensagem. No dia da reunião do Copom, ou seja, na primeira reunião, né? Na terça-feira, um ato absolutamente inédito, o presidente do Banco Central coloca no site do BC um comentário sobre uma atualização da projeção de crescimento feita pelo Fundo Monetário,
Basicamente, o Fundo Monetário tinha feito uma em outubro, fez uma atualização, obviamente piorou bastante. Nenhuma surpresa para quem segue, por exemplo, a pesquisa que o próprio Banco Central faz, que vinha mostrando uma perspectiva de crescimento mais baixa. Isso foi entendido como uma mudança de sinalização na véspera. E depois de histórias de que o presidente do Banco Central teria se reunido com a presidente da República, que a pressão política teria sido muito grande. Então, a impressão que se passou, eu acho que é uma impressão absolutamente verdadeira, é que se trata de um Banco Central que é submisso, que é subserviente aos interesses do Executivo. Quer dizer, nós não chegamos à situação que nós chegamos por acaso. A gente trabalhou muito duro para fazer o estrago que foi feito no Brasil nos últimos anos. E o Banco Central cumpriu a parte dele. Quer dizer, o Banco Central largou mão do controle inflacionário, permitiu que a inflação, no primeiro mandato da presidente Dilma, superasse os 6% ao ano, ficasse ali pertinho do teto. Ano passado, tudo bem, teve o choque de preços administrados, mas ainda assim, quer dizer, um Banco Central que se mostrou incapaz de lidar com a situação. A gente está vivendo isso hoje. Quer dizer, a presidente diz que o país não vai parar, né? O país não está parado. Eu concordo com ela. O país não está parado, infelizmente, né? Porque ele está encolhendo. Se ele tivesse parado, a gente estaria bem. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu vi a declaração do Henrique Meirelles, que estava cotado para ser ministro da Fazenda em várias oportunidades, dizendo que, na opinião dele, o Banco Central deveria ser independente e o presidente do Banco Central deveria ter um mandato semelhante àquele que tem lá nos Estados Unidos, não coincidindo com o mandato do presidente da República. Né? Você concorda com isso, discorda? Que avaliação você faz? Eu sou suspeito para falar, entre outras coisas, porque o Henrique foi meu chefe no período que estive no Banco Central. Mas sim, veja, tem que diferenciar o que é um Banco Central independente de um autônomo. Né? Atualmente ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é subserviente, submisso. Não, formalmente não é e informalmente também não. O que significa um Banco Central autônomo? Existe um objetivo que não é ele que escolhe. Como é o caso, o Conselho Monetário Nacional, que em última análise é o presidente da República, porque são ministros escolhidos por ele, escolhe uma meta de inflação. E aí o Banco Central tem a autonomia de meios para chegar lá. Então isso é uma coisa. Né? E parte dessa autonomia de meios envolve ter um presidente, um conselho, a diretoria do Banco Central, que não esteja sujeita a pressões políticas, que tenha mandatos não coincidentes. Então, é o arranjo que você vê em boa parte das democracias ocidentais. Você tem um presidente de Banco Central que é escolhido por um presidente, e ele fica... ele pode renovar ou não. Mas, por exemplo, né, o Ben Bernanke tinha sido indicado pelo George Bush, ele continuou, né, com o Obama, ele foi reindicado pelo Obama, agora veio a Yellen, e a tradição é essa. Então, e no Canadá funciona parecido, na Inglaterra parecido. Você acha que o Brasil poderia adotar um sistema semelhante? Eu acho que, veja, não tem nenhuma proibição quanto a isso. Quer dizer, não, tudo bem, mas depende da vontade política, não é isso? Não, precisa fazer. Agora, existe um preconceito extraordinário contra isso. Vamos lembrar, presidente... Eu acho que tem falta de entendimento e tem gente que finge a falta de entendimento também. Vamos lembrar que em 2014, durante a campanha eleitoral, porque a então candidata Marina Silva dizia apoiar a autonomia do Banco Central, o partido da presidente mostrou lá um anúncio que os banqueiros iam roubando a comida dos pobres. Né? Aí terminou e chamou um executivo do Bradesco para ser ministro da Fazenda, quer dizer, para dar uma ideia do grau de hipocrisia dessa coisa toda. Enfim, acaba virando uma bandeira, a ideia de que a autonomia do Banco Central é a autonomia para o banco. Não, isso é uma bobagem. Você tem políticas que são de Estado, não são políticas de governo. Banco Central, agências reguladoras, você tem certos bens que você quer que não dependa do governante de plantão, mas que tenha uma política que possa valer vários anos. Inflação baixa e estável é bom para todo mundo. Sem dúvida. Né? Então é o tipo de coisa que você gostaria de preservar. E esse tipo de arranjo funciona melhor para preservar do que arranjos nos quais o presidente do Banco Central, a diretoria do Banco Central está sujeito às pressões políticas do governante de plantão. Nós acabamos de ter um exemplo disso aqui. Quer dizer, não tem 10 dias isso, na verdade não tem uma semana. Nós vimos o presidente do Banco Central, né, abaixando a cabeça depois das pressões que vieram do ex-presidente, de dirigentes do PT, talvez da presidente da República também. E aí, quando você faz isso, o resultado é você ter inflação alta. Então, parece que o arranjo com autonomia, com mandatos não coincidentes, é um tipo de arranjo que leva a situações mais estáveis
do ponto de vista de inflação. Assim como leva a situações mais estáveis, se você pensar em termos da regulamentação de telecomunicações, ou de energia, ou de saúde. Quer dizer, tudo aquilo que é visto como uma política de Estado e não uma política de governo. É um modelo que deu certo em vários lugares do mundo. Tem nenhum motivo para acreditar que ele não daria certo no Brasil também. Alexandre, vamos dar mais uma pergunta aqui do nosso telespectador internauta? Claro. Qual é a pergunta, Bárbara? Alexandre, a pergunta é do Newton César, da cidade de Altamira, Pará. Ele diz assim: obras e infraestrutura geram empregos. Investimentos nesse setor podem ajudar o país a sair da crise? Como devem ocorrer esses investimentos? Esse é um ponto excelente. Acho que a gente sabe das carências de infraestrutura do país, né? Então, obviamente, se a gente tiver um arranjo correto, isso pode ser uma oportunidade de investimento, ou seja, alguém queira gastar dinheiro em algo em que eles vão ganhar mais dinheiro no futuro e empregar gente. Isso depende, acho que fundamentalmente, do tipo de arranjo que a gente faz. O fato é que a gente já perdeu algumas oportunidades nessa história. Primeiro, nós passamos muitos anos adiando isso. De novo, por preconceito. A ideia de que isso aqui é do governo, não é para o setor privado fazer, porque o horror dos horrores, imagina o setor privado ganhar dinheiro com infraestrutura. E a gente demorou muito tempo para fazer. Quando foi fazer, ainda no primeiro mandato presidencial, fez um arranjo que assim era, o preço tem que ser aquele que o governo determina, o investimento tem que ser aquele que o governo determina, o retorno tem que ser aquele que o governo determina. Aí faz o primeiro leilão de estradas federais e não aparece ninguém. Por que será que ninguém quer? Porque descobriram concessão para eles é diferente de privatização. Concessão é fazer as coisas do jeito que o setor público faz, ou seja, muito mal feito. E aí não aparece ninguém. Então a gente tem que repensar essa história toda. Quer dizer, tem que colocar regras que sejam estáveis, que sejam favoráveis ao investimento. Tem que parar com essa história de tabelar retorno, né? Tem que deixar as pessoas ganharem dinheiro. É ganhando dinheiro que as pessoas investem. Foi para ganhar dinheiro que se inventou o iPhone, que se inventou o automóvel, claro, que as pessoas que criaram o Facebook, que criaram o Twitter, enfim, as pessoas fazem isso motivadas por dinheiro. E ao fazerem isso motivadas por dinheiro, elas melhoram as condições de vida da população. Isso aí existe. Quem teve essa sacada foi o Adam Smith em 1776. Falou, não é da bondade do açougueiro ou do cervejeiro que você consegue teu açúcar, tua carne, tua cerveja, teu pão. É na busca de ganhar dinheiro que eles fazem isso. Essa é a beleza do capitalismo. E a gente ainda, aparentemente, não aprendeu sobre as belezas do capitalismo no Brasil. Alexandre, a gente vai ter uma participaçãozinha mais aqui no nosso portal, se espera mais um pouquinho aqui conosco. Obrigado. Aqui conosco o economista Alexandre Schwartzman, que também é professor do ISO. Alexandre, uma pergunta direta agora. Afinal, que tipo de capitalismo nós temos no Brasil, já que você lembrou do Adam Smith? Né? É um capitalismo de Estado? Acho que em boa parte ainda é. Obviamente a gente fez um progresso grande e perdeu um pouco desse progresso nos últimos anos. Mas ainda é. Quer dizer, a gente escolheu o BNDES, por exemplo, para voltar a certas práticas que a gente tinha visto lá em meados dos anos 70 no governo Geisel. Quer dizer, o BNDES, por exemplo, adquiriu uma dimensão que acho que nem no governo Geisel ele teve. Quer dizer, o balanço do BNDES, o volume de empréstimos do BNDES é uma coisa de 12%, 13% do PIB. Um pedaço da dívida pública é contrapartida disso. Foi tomar dinheiro emprestado para dar para o BNDES, para emprestar para os amigos do rei. Então, você, de fato, teve uma prática de congelar o preço dos combustíveis, que não aconteceria se a Petrobras fosse uma empresa privada. E com consequências que foram além não só quebrou a Petrobras, mas quebrou, por exemplo, o setor sucroalcooleiro. Então, a gente tem aqui exemplos que abundam sobre o grau de intervenção do Estado na economia no Brasil, que aumentou muito de 2011 para cá. A gente nunca foi um paraíso liberal. A história de que o governo Fernando Henrique foi um governo neoliberal, isso aí isso é uma tremenda conversa mole. Fosse isso verdade, o governo Lula também seria. A gente fez alguns avanços no sentido de desmontar algumas das práticas mais nocivas. E parte desses avanços foram revertidas nos últimos anos, com intervenção nos preços, com o tamanho do BNDES, com o aumento do gasto público, com a definição de quem são os campeões nacionais e não deixar o mercado decidir isso. Então, nós temos, de fato, aqui no Brasil, não é nem um capitalismo de Estado, acho que a melhor definição é um capitalismo de compadres. Tem uma expressão, inclusive, em inglês para isso, mas é a ideia de que certos setores conseguem fazer com que o Estado
quer dizer, adote políticas que os favoreçam. Quer dizer, a Operação Zelotes é uma pontinha disso. Tá certo. Alexandre, muito obrigado pela sua gentileza. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Igualmente. Muito obrigado. Bom, tá aí então mais um convidado nosso aqui do Jornal da Record News para que você ouça também e você possa formar sua própria opinião sobre vários assuntos aqui lembrados. Temos trazido aqui economistas de várias tendências, várias concepções para que você possa avaliar o que um fala, o outro fala e você formar sua própria opinião a respeito. Nós temos repetido aqui que a nossa missão aqui não é fazer sua cabeça, a nossa missão aqui é provocar uma reação crítica, né, das pessoas que nos acompanham. Rápido intervalo, em 35 segundos nós estamos de volta.